Olá, caríssimos, sejam todas e todos muito bem-vindos. Vou fazer um vídeo delicioso, eu vou contar para vocês o que é um grafo, mas contando duas histórias reais e que são muito interessantes do ponto de vista matemático. Tá? E talvez mais para frente eu até fale mais de grafos, dada a importância que isso tem hoje. Mas eu vou começar com uma historinha real. Gente, essa história é verdadeira. Século XVIII, começo do século XVIII. Uma cidadezinha, uma região, né, que hoje é onde está a Áustria, a Alemanha, essa região toda, né, a cidadezinha que se chamava Königsberg. Eu vou mostrar um mapa para vocês real de Königsberg. As pontes já foram destruídas, infelizmente, em guerras, em tantas intempéries do tempo. Mas, está aqui, Königsberg era uma vila, tinha um rio que fazia uma separação, tinha uma ilha, e tinha essas regiões, que eu vou chamar aqui de região A, região B, região C e região D. E 7 pontes que ligavam essas ilhas, essas regiões. E era real isso. Os habitantes de Königsberg passeavam pelas essas pontes e havia um folclore na cidade que era um desafio, que era fazer um passeio, saindo de uma das regiões de terra, A, B, C ou D, voltando a essa mesma região, percorrendo todas as pontes, exatamente uma vez. Então, a pessoa está lá passeando no domingo à tarde, sai do A, vai para o B, depois vai para o C, vai para o D, volta para o B, bom, e fica ali passeando. Qual que era o desafio? Voltar para a região de terra da onde saiu, passando por todas as pontes uma vez, e exatamente uma vez. E ninguém conseguia fazer o caminho. E isso era um folclore na cidade. Só que por ali vivia o Euler. E o Euler, em 1736, resolve esse problema, mostrando que não existe solução. E, para fazer isso, ele cria a teoria de grafos. Fantástico, né? O cidadão era tão genial que, para resolver um probleminha, né, folclórico da cidade, ele dá início a uma área do conhecimento que se chama teoria dos grafos, que tem uma importância assim, brutal nos dias de hoje. Já comento um pouquinho mais para frente, onde a gente usa a teoria dos grafos. Ele até poderia ter feito o raciocínio que ele fez sem fazer a teoria dos grafos, mas do jeito que ele fez fica muito mais fácil de acompanhar o raciocínio dele. O que ele fez foi o seguinte, ele transformou as regiões em vértices. Então aqui ele colocou a região A, a região C, a região B e a região D. A, B, C e D. E colocou o seguinte, onde tem ponte ligando quem com quem? Então, A não liga com C, mas A tem 2 pontes com B. C tem 2 pontes com B. D tem uma ponte com B. D tem uma ponte com A. D tem uma ponte com C. D tem uma ponte com C, uma ponte com B, uma ponte com A. Então aqui é D, tem 3 pontes na D. Observe que no A também tem 3 pontes. A B tem 5 pontes, que é a central. E a C também tem 3 pontes. E aí, ele analisando esse grafo, ele percebeu o seguinte,
Para que exista um caminho fechado no grafo, isso passou agora, começa a aparecer linguagem matemática. Começando e terminando no mesmo lugar, em linguagem matemática, é uma curva fechada, um caminho fechado. Então, para ter um caminho fechado que percorra todas as arestas, é preciso que o número de vértices, de arestas em cada vértice seja par. Olha o que o Euler percebeu. Esse problema não tinha solução porque o número de arestas nos vértices, em alguns dos vértices, é ímpar. E por que tinha que ser par? O raciocínio dá para fazer até sem grafo, dá para fazer o raciocínio assim. Olha só, se eu saio da região A e eu quero voltar na região A, então eu saí de A, passei numa ponte. Em algum momento eu vou voltar para A, vou ter que usar uma segunda ponte. Pode ser a última do percurso. Então, primeira ponte foi A, indo para o B, daí, e depois voltei para o A. Mas foram duas. Ou eu volto para o A no meio do caminho. Então eu saio, vou para o B, volto para o A. Opa, então se eu sair do A, fiz alguma coisa, voltei para o A. Duas pontes. Se eu não vou ficar para sempre no A, se eu saio de novo do A, mais uma ponte e mais uma ponte para voltar. Então eu preciso de número par de pontes em cada uma das regiões. Como isso não ocorre, então o problema não tem solução. Ponto. Demonstrado que o problema não tem solução. E o Euler, para fazer isso, ele criou a ideia de grafo, que é esse conjunto de vértices e arestas. O que é um grafo? É um conjunto de vértices e arestas, tal que cada aresta liga exatamente dois vértices, não pode ter uma aresta solta, uma aresta que não ligue, que sai de um vértice e não vai para lugar nenhum. Cada aresta liga exatamente dois vértices. E as arestas não se interceptam. Ou se interceptam, não é em vértice. Quando a gente precisa interceptar, a gente joga isso para o espaço e faz um grafo espacial. Um grafo como esse, que tem esse caminho fechado, ele chama-se euleriano. E teorema, olha só o Euler, né? Ele não chamou de euleriano, porque isso foi uma homenagem que foi dada a ele depois, mas teorema. Para existir o caminho fechado nessas condições, é necessário e suficiente que o número de vértices seja par. E que o grafo seja conexo, né? Só tem um pedaço. Bom, bastava isso para já criar um campo do conhecimento. Isso aqui hoje é usado, vocês não acreditam. Olha, tem um professor da USP, caso real, ele usou teoria de grafos e interpretou tabletes mesopotâmicos e usou teoria de grafos para criar a estrutura social de uma cidade importante na Mesopotâmia, olhando os tabletes que estão no Museu do Louvre, as relações comerciais, era um tablete de contabilidade, e ele pôde estabelecer, usando grafos, conectando pessoas, eram os vértices, e as conexões através dos registros das operações comerciais. Isso é usado para explicar as redes sociais, hoje, usado em sociologia. Cada vértice é uma pessoa. As arestas são as redes sociais com quem eu me comunico. Eu tenho um amigo que nós somos amigos no Facebook, no Instagram e no Twitter. E, bom, eu tenho um outro amigo que eu só sou conectado pelo Instagram. Um outro que é só no Facebook. Grafo é a estrutura matemática perfeita para estudar redes sociais. O outro amigo meu usou grafos para estudar parentalidade em uma tribo indígena do Amazonas. Mesma coisa, mesma ideia. Então, é um tema que tem uma quantidade de aplicações hoje em dia enorme, e eu digo sempre isso para os alunos, é um tema a se estudar para o futuro. Daqui para frente, o número de aplicações de grafos só vai aumentar. Um último exemplo de aplicação, rede neural. Os vértices são neurônios. Vocês sabem que os neurônios se comunicam entre si através das sinapses, que são feitas nas extremidades daqueles filetes que os neurônios têm. Então, rede neural, neurônios e conexões entre os neurônios. Então, é uma ferramenta que hoje usa para tudo.
Teve um segundo exemplo fantástico que foi resolvido por grafos também, que é o teorema das 4 cores. Esse é um outro resultado que, assim, ele era conhecido na prática desde o Renascimento, que é o seguinte: você imagina um mapa com um monte de países, ou um país com um monte de estados. E quando você faz um mapa, você quer colorir cada país, ou se for um mapa de um país, cada estado, com uma cor que seja diferente dos vizinhos, para você poder entender o mapa. Pergunta: quantas cores a gente precisa? Todos os cartógrafos, todo mundo sabia desde sempre que eram suficientes 4 cores. Nunca ninguém tinha feito um mapa, nunca ninguém tinha encontrado um mapa que precisasse de mais do que 4 cores. E uma regra que é usada nisso é o seguinte: se 2 estados tiverem uma situação em que eles só se encontram num vértice, imagina esses 2 estados aqui. Uma coisa assim. Nos Estados Unidos tem muito isso. Nos Estados Unidos tem muitos estados que as fronteiras, as divisas são linhas retas. Eles foram decididos administrativamente. Não foi usado nenhum rio separando, nem nenhuma estratégia. Foi na época, principalmente no lado oeste dos Estados Unidos, vocês vão encontrar muitos estados que as separações são exatamente assim. Então, esses 2 estados aqui, eles têm em comum um vértice, só um vértice, só esse aqui. Eles não têm uma fronteira, segmento. Nesse caso, eles podem ter a mesma cor. Tá? Então, estados ou países vizinhos que se encontram, só se tocam, podem ter a mesma cor. Todo mundo sabia que qualquer mapa podia ser colorido com 4 cores. Só que ninguém conseguia demonstrar. Tinha demonstrações erradas, que já tinham sido publicadas e que depois foram sendo corrigidas. E em 1994, deixa eu só conferir a data, 1977, desculpe. Em 1977 foi demonstrado esse teorema. Ele foi demonstrado em 1977. Foi uma demonstração super polêmica, porque foi a primeira vez que apareceu uma demonstração em matemática que não tinha sido checada manualmente por nenhum ser humano. Ela foi feita por um computador. E a estrutura da demonstração é assim: usando uma série de conceitos, qualquer mapa que possa ser construído com essa regra de que os vizinhos podem ter um ponto em comum, qualquer mapa pode ser reduzido a uma quantidade de milhares, uma quantidade grande, que são milhares, de possíveis grafos. E o computador coloriu todos os grafos. Deixa eu explicar o que tem a ver uma coisa com outra. Imagina esse mapa aqui. Eu pego cada país, cada estado, e transformo num vértice. E eu crio arestas se eles têm uma fronteira em comum. Então, esses 2 aqui têm uma fronteira em comum. Esses 2 têm uma fronteira em comum, esses 2 têm uma fronteira em comum. Esse aqui tem uma fronteira em comum com aquele ali. Então, estou juntando quem tem. Esse aqui tem uma fronteira em comum com aquele lá. Então, juntamos. Esse aqui tem uma fronteira em comum com esse aqui. Junto. Esse aqui tem fronteira em comum com aquele ali. Esses daqui tem fronteira comum. Esses daqui tem fronteira comum. Acho que eu não esqueci de ninguém. Agora, esquece dos países, do mapa, e olha só para o grafo. E aí faz a seguinte pergunta: será que eu consigo colorir esse grafo? Colorir significa colorir os vértices, de modo que vértices adjacentes sejam de cores distintas? Então aqui eu usei azul. Tá, então aqui nos vizinhos eu não posso usar azul. Então aqui eu uso laranja e aqui eu uso amarelo. Agora esse aqui eu posso pôr azul, porque ele não está conectado com azul. Esse aqui eu não posso pôr laranja, eu não posso pôr azul, eu posso pôr amarelo de novo.
E esse aqui só não posso pôr nem azul nem amarelo, posso pôr laranja. Então eu consegui colorir esse mapa com 3 cores, azul, laranja e amarelo. O teorema das 4 cores foi demonstrado assim. Os pesquisadores criaram uma rotina em que o computador reduziu todo e qualquer mapa a um grafo, na casa de milhares, e coloriu todos os grafos desse jeito. E depois que ele terminou de colorir, o teorema estava demonstrado. Só que ninguém tinha conferido aquela coisa. E foi uma polêmica entre os matemáticos se a gente aceitava aquilo como uma demonstração ou não. Porque, afinal, ninguém conferiu. E isso levantou uma discussão filosófica. Porque, eu não sei se o computador fez certo, não sei se o programa está certo. Às vezes o programa que foi escrito para colorir pode ter um erro de programação e ele não fez o trabalho que devia ter feito. E aí outras pessoas contra-argumentavam, mas quando um ser humano confere a demonstração de um teorema, ele também não pode errar? Qual é a diferença entre o computador ter feito usando um programa que foi escrito por um ser humano ou o ser humano olhar manualmente? As falhas do ser humano podem aparecer numa ou noutra. Vocês estão imaginando a discussão que deu isso no meio dos matemáticos? Foi a primeira vez que um teorema foi demonstrado por um computador. Bom, hoje ninguém tem dúvida, o teorema está mais do que super aceito. Com o desenvolvimento da inteligência artificial, essa discussão foi ultrapassada. Mas é uma discussão filosófica muito saborosa, né? Saber o que a gente pode ou não fazer com o computador. E teoria dos grafos explodiu em utilidade. Então era isso que eu queria contar para vocês. O que é um grafo? É isso, né, que é formado por vértices e arestas, e ele é muito útil em um monte de coisa. E é cada vez mais estudado em matemática. Legal?